ao final do mês não me sobra nada, mesmo nada. Acho que vai existir um fosso, e que já está a se notar, entre os mais ricos e os mais pobres. A classe média acho que está a começar a ser extinta. Ninguém tem um bolso tão fundo que consiga aguentar por muito tempo, até porque as despesas são imensas. Os aumentos foram brutais, faz-me lembrar o tempo dos reis, em que o rei vinha, tirava a maquia, não interessa se a pessoa ia passar fome ou não, interessa que tinha que contribuir e o rei precisava e a corte também. Neste momento o que está a passar é a mesma coisa. Um quarto do preço das flores é imposto. Como já tive carro e me apercebi que gastavam uma parte muito substancial do meu salário e às tantas depois tinha que cortar em coisas essenciais, abdiquei do automóvel. E agora diariamente uso o transporte para levar a Sofia para casa comigo. Eu não consigo poupar dinheiro, eu por isso simplesmente fico com menos meses em que não tenho dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum, depois de longos meses de austeridade, o Estado precisa de milhões, as famílias contam o que pouco ou nada sobra. Aumentar impostos é uma solução para o equilíbrio das contas públicas, mas com que margem? Não existe margem para aumentos de impostos especiais. Aquilo que deve existir margem é por uma profunda reflexão da economia. Não basta produzir impostos e emitir notas de liquidação, é preciso cobrá-las. Por ser difícil cobrar, há muitos contribuintes em incumprimento. Sérgio tem as contas em dia, mas teve que ir viver para a casa da namorada para pagar as despesas. Eu e a Marília vivemos juntos há 3 meses na mesma casa. Os 620 € que eu recebo servem para pagar a casa, servem para pagar o colégio da Sofia, o ATL, que custa 65 €, para pagar as refeições na escola. É importante nesta fase, tanto para um como para o outro, termos despesas partilhadas, porque sozinhos de certeza que não conseguiríamos fazer face a todas as despesas. Eu ter uma casa à carga e ela ter outra seria muito mais complicado do que termos uma só casa para pagar. Um pai que, em Lisboa, se preocupa com o pagar casa. Um empresário que, em Trás-os-Montes, trabalha para pagar o investimento feito em novas carrinhas. Eu estou a pagar e com uma certa dificuldade, e uma pessoa chega, por exemplo, ao final do mês, não há, por exemplo, tem que haver sempre o dinheiro para os fornecedores, não é? Tem que haver o dinheiro para os fornecedores, tem que haver o dinheiro para os empregados, e muitas das vezes eu fico sem dinheiro, não é? Aqui na nossa região, Trás-os-Montes, o ordenado mínimo é 485 €, não é? Nós não somos ricos. O IVA para nós já subiu no ano passado, não é? Que foi logo um aumento brutal. Foi logo um aumento brutal, logo de 10%. Nós também tínhamos a fatura, o IVA a 13%, subiu para 23%. O aumento do produto, as pessoas não conseguem pagar. Aumentou o IVA e não só. Em 2013, todos sabem que vão pagar mais. No IRS, esse mais depende do rendimento e do agregado familiar. No caso de um solteiro sem filhos, com rendimento bruto de 18 mil €, o IRS de 2013 vai custar mais 890,08 €. Uma pessoa praticamente anda a trabalhar para o governo, praticamente. Tenho um salão de cabeleireiro e estou a sentir na pele isto tudo. O Estado precisava de um tiro. Se subirmos um pouco o rendimento de um solteiro sem filhos e passarmos para o segundo escalão do IRS, onde a taxa sobe para os 24,5%, os aumentos são maiores.
Vejamos, alguém que ganhe 23.800 euros ano, em 2013 vai pagar de IRS mais de 4.000 euros. Feitas as contas, mais 1.126 euros e 77 cêntimos, o equivalente a um salário. O que está aqui em causa não é que a gente ganhe menos. O que a gente paga é mais carga fiscal relativamente ao nosso salário, ou seja, o nosso poder de compra diminui drasticamente. Esse é que é o problema. A mim tiraram-me cerca de 10% e a mim me deu tanto na pensão, no subsídio. Tenho pago tudo mais, é só, eu ando a trabalhar para os impostos. Se mudarmos a estrutura do agregado para um casal com 2 filhos que some por ano 28.000 euros, os aumentos são de mais de 50%. Em 2012, a família pagou 1.548 euros e 4 cêntimos. Em 2013, vai pagar 2.404 euros e 94 cêntimos. Em termos históricos, este valor corresponde a um aumento de mais de 300% no espaço de apenas 3 anos. O povo português praticamente não vai ter margem de manobra para mais impostos. Se os impostos retiram da nossa carteira, eu se não tiver dinheiro também não faço compra, portanto não há movimento. A gente no fundo tem de entrar numa bola de neve, porque há menos poder de compra, por isso as pessoas cada vez pagam menos, apesar dos impostos serem mais altos. No exemplo de um casal de pensionistas sem filhos com rendimentos brutos de 72.000 euros por ano, o valor do IRS a pagar em 2013 vai ser de 19.251 euros e 52 cêntimos, ou seja, quase um quarto de todo o dinheiro conseguido. O IRS vai ser uma fatura mais pesada para os contribuintes portugueses e uma fatura mais pesada também para a carteira de Carla. No próximo ano, sinceramente, eu ainda não sei ao certo o que é que vai acontecer, não é? Só quando eu vir o meu recibo no próximo ano é que vou ver realmente o tombo que vou levar, não é? A despesa que vou ter. Se alguém nos conseguisse informar, adorava, não é? Para saber, em média, o que é que eu vou, neste caso, não vou ter no próximo ano. Não aconteceu 2 vezes e eu... Fomos saber e Carla não vai ter, com toda a certeza, mais dinheiro para gastar. Vai ter mais impostos para pagar e não é só o IRS. E o impacto significativo no rendimento de uma pessoa que recebe 800 euros, repare, se há um aumento de impostos em 2 ou 3 anos de 300 ou 400 euros, significa a perca de metade de um salário. Para além de todos os efeitos que sabemos existirem para a generalidade das pessoas, os impostos indiretos, os impostos especiais. Ou seja, para uma pessoa que ofira 800 euros brutos de salário por 14 meses, ter o impacto de aumento de imposto em 3 ou 4 anos de metade de um ordenado é efetivamente muito significativo e violento. Atingem-se para o ano 2013 as taxas mais altas de sempre e, porventura, taxas ao nível dos países do norte da Europa, os países mais ricos do mundo. Taxas ao nível das maiores economias e que na nossa deixam empresários como Mário Fonseca à beira do desespero. Já fechou um restaurante no ano passado, o que tem agora não sabe se sobrevive. Acontece que depois de pagar os impostos, depois de pagar os 23%, o que fica não chega para pagar as despesas. Chega-se ao dia 15 e se calhar já não há dinheiro. Não fica dinheiro para pagar funcionários, fornecedores e o resto das despesas. Ou seja, neste momento, a restauração, cozinha tradicional portuguesa, não dá. Eu desafio algum iluminado dos nossos governantes a dizer-me como é que é viável uma cozinha tradicional portuguesa, que é aquilo que nós fazemos, é vender um prato de dia a 6,5 € e a ser viável. De 6,5 €, 1,5 € vai para o Estado, fica no 5. Desse 5, comprar matéria-prima, pagar a água, luz, gás, segurança social, salários dos funcionários e ainda ter lucro. Este 4º trimestre é de longe o pior, em 14 anos que eu tenho de atividade, é de longe o pior de todos. A faturação já baixou na ordem dos 70%.
carregar as carrinhas, de começar a trabalhar, e ter tudo em condições e depois chegar, olha, eu vinha receber, olha, não tenho dinheiro. Estava com 220 euros, estou com 189. O que me preocupa hoje em dia é que acho que há muita gente que já não tem dinheiro para os bens essenciais. O povo já começa a não ter o leite, o pão, a carne. Recorro à Segurança Social para ajudas. Já tivemos um corte o ano passado no subsídio de Natal, eu também senti esse corte e acredito que vai continuar e no próximo ano ainda vai ser pior. Quando vejo o ordenado, dá-me vontade de dizer assim, porquê tantos descontos? Porque cerca de 250 euros são para os descontos. Está a afundar o país. Porque há mais desempregados, há menos poder de compra, há pessoas que estão a fechar lojas, salões de cabeleireiro. Portanto, isto só está a levar o país ao caos, completamente. As pessoas também depois exageraram, não é? O povo também caiu naquela loucura que podia comprar compulsivamente e os créditos, tudo ajudou à festa, não é? Agora temos que segurar. Quem andou por lá a governar-nos, não nos andou a governar, andaram-se a governar. Eles todos é que roubaram. E agora o Zé Povo é que paga. Paga, sobretudo, a classe média em dificuldades. E para nós é completamente insuportável. Nós só os dois, com os nossos ordenados, mantemos esta casa e mantemos a nós. E nós temos ponderado a hipótese de entregar a casa ao banco. Porque não conseguimos exportar. Deixar a casa porque a ginástica financeira já não permite mais. À falta de dinheiro, junta-se a precariedade no trabalho. As pessoas compraram casa porque o Estado lhe criou as maiores condições, as maiores facilidades para comprarem casa. Se há um dos membros da família que fica desprotegido, com um fenómeno que é uma consequência de todo o cenário económico que se vive, que é o desemprego, basta que haja um dos elementos que falhe, está imediatamente comprometido o cumprimento das obrigações de uma família. À falta de dinheiro, no final do mês, junta-se a incerteza de continuar a ter ou não um salário. Eu devo ficar com menos de 70 euros. E o Sérgio, acho que mais ou menos a mesma coisa, 70, 80 euros. 70, 80 euros por mês, todos os meses, para um orçamento familiar é demais. A situação está bastante complicada, porque na empresa onde eu trabalho estão a despedir bastantes pessoas, nas últimas semanas principalmente. O meu contrato de trabalho acaba agora em janeiro de 2013. E sim, tenho receio de ficar sem trabalho, da maneira como as coisas estão. Economizava quando estava na casa dos meus pais, aí economizei dinheiro, agora não consigo economizar. É chapa ganha, chapa gasta. Chapa batida no mesmo dia. No novo orçamento do Estado, os escalões do IRS vão mudar. Passam de 8 a apenas 5. No próximo ano, no primeiro escalão, para quem receba até 7.000 euros, a taxa normal vai ser de 14,5%. Se não fôssemos nós, eu com a minha idade e outros mais iguais a mim, ajudarem os jovens, que é o caso de filhos que nós temos, não sei o que seria deles. Queria que os que vivem na base, que tivessem o mínimo para poder sobreviver com alguma dignidade. Lá, aquela espertalhona da Alemanha diz que Portugal que não aguenta mais a austeridade, mas é uma opinião. Mas vai ser muito difícil. O segundo escalão, de rendimentos até 20.000 euros, era taxado em 2012 a 24,5%. Para o próximo ano, são mais 4 pontos percentuais. No terceiro escalão, de rendimentos até 40.000 euros, a taxa geral a pagar será de 37%. Os portugueses são muito sacrificados, mas têm uma mentalidade pacífica e lutadora. E ainda tenho esperança. São erros de muitos anos para trás, portanto não vai ser num ano, 2 anos, 3 anos que vamos conseguir arranjar. Não estou a ver outro jeito senão agarrar-me à fé. O quarto escalão do IRS para rendimentos entre os 40.000 e os 80.000 euros, a taxa normal será de 45%.
Ao quinto e último escalão, referente a valores coletáveis superiores a 80 mil euros, a taxa vai ser de 48%, quando este ano, para valores de mais de 153.300 euros, a taxa era de 46,5%. Eu dizia sempre ao meu neto, olha, não queiras tudo, porque um dia, Deus queira que isso não aconteça, mas um dia vamos querer qualquer coisa e não vamos ter, e já está a chegar. A classe média hoje em dia já não tem rendimento absolutamente nenhum, portanto não vale a pena a gente remediar na taxa ou num imposto mais flexível para a classe média, porque ela não existe. Essa classe média hoje é classe pobre. Nota-se a diferença no salário porque o combustível, as portagens, portanto nota-se muito mais. Ao final do mês é uma diferença muito grande do que tínhamos há uns anos. Não é? Uma diferença sentida a título individual e coletivo. Vem trazer as batatas? Então, força. Para quem tem negócios, a carga fiscal acaba com qualquer ilusão de prosperidade. Está fora de hipótese, fazer empréstimos ao banco está fora de hipótese, não consegue. Eu tenho o caso da outra casa que nós tínhamos, em que os empresários que lá estão limitam-se a cumprir só com a obrigação de rendas. Se tivessem outro tipo de encargos, não conseguiam aguentar. Quando foram eleitos, prometeram-nos que não iam aumentar impostos e que não era assim que se fomentava a economia. Neste momento o que se passa é que a economia está parada, completamente parada, as pessoas não gastam dinheiro. Porque não o têm. E além de não gastarem, também adiam sonhos. Os meus desejos estão a ser um bocadinho adiados também, porque agora não é o melhor momento. Porque tenho esse desejo. Também é ser mãe, criar uma família, não é? Só que neste momento não é a melhor opção. Vejo apontarem muitos quebras, muitos cortes, muitas despesas para termos ainda mais. Agora o resto não vejo soluções à vista, não há soluções à vista, é isso. O meu exemplo é, neste momento, já não vou ao cabeleireiro como ia anteriormente, por exemplo. Agora só vou mesmo quando é para cortar. Procurar marcas brancas no supermercado, pessoas que estavam habituadas talvez a comprarem um tipo de marca, a recorrerem às marcas brancas principalmente. A necessidade obriga a gerir ao pormenor cada cêntimo. O melhor exemplo de gestão que eu conheço é a gestão familiar de uma família em que cada membro do agregado tem, por exemplo, 800 euros, 850, que um dos membros tenha 1000 euros e a ginástica que fazem com 2 filhos para gerir uma família em condições condignas e de cabeça erguida. Para essa faixa de famílias, há uma diminuição muito substancial do poder de compra que tem sido contínua também nos últimos 4 anos. Para Sérgio e Marília, casal jovem de Lisboa, o impacto dos cortes no orçamento é incomportável. Para quem tem uma casa para pagar, e já nem falamos de outras coisas, quem tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar comida, tem uma criança a estudar na escola, é absolutamente, porque estamos a fazer contas entre 70 euros de um mais 80 euros do outro. Menos 150 euros que vão diretos para o Estado. Deveriam ser outros a pagar? Eu acho que os impostos resolveriam se incidissem sobre a transação de capitais ou sobre a especulação bolsista. E isto era uma coisa fácil de fazer, né? Com 1 ou 2% sobre aqueles lucros astronómicos que eles obtêm sem produzir nada, conseguia-se encaixar o mesmo dinheiro. Se estas medidas estivessem a ser desenhadas por pessoas que se preocupam mesmo com o crescimento, eles nunca faziam isso, faziam o contrário. Eu, se tivesse sido governante, mas governante, ou dirigente, ou deputado, ou uma coisa qualquer, eu hoje quando chegasse, quando pusesse o pé na rua, dizia assim, epá, fogo, eu tenho vergonha. Quem vai poder suportar mais impostos? As pessoas mais ricas, por vezes, arranjam meandros para fugirem aos impostos. Uma coisa que é muito errada. E
os cortes do governo funcionam? O aumento de impostos sobre rendimentos das pessoas singulares ocorre de uma forma acutilante desde o ano de 2010 e não vai acontecer o final do mundo a partir do dia 1 de janeiro de 2013, ou seja, já há pelo menos 3 anos que todos os cidadãos estão a pagar mais imposto sobre rendimento e, de facto, em 2013 ainda vão pagar mais imposto sobre rendimento. Eu estou muito desanimada mesmo. Há de aparecer um que nos faça bem. Pode durar até capaz já não ser para mim, mas ainda tenho fé que ainda vou ver Portugal bem. Em vez de darem para os bancos, pusessem empregos aí para as pessoas trabalhar. Já fez as contas ao dinheiro que tem para o próximo ano?